Bom dia, bom dia aí no Brasil para vocês. Aqui estou em Timor-Leste. Boa noite, porque aqui já são 8 horas da noite, 8h01. A gente quer começar falando da alegria, né, de poder estar realizando esse simpósio junto com professores queridos, né, e agradecemos imensamente a ao professor Roberto Sidney pelo convite, né, para que a gente pudesse organizar esse momento de apresentação dos nossos trabalhos, das nossas experiências, das nossas pesquisas, e, a gente, então, agradece a toda a organização do evento. Eu sou membro do Formace, e tem muita coisa acontecendo, coisas muito bonitas, muito especiais, muito valorosas nesse colóquio, e a gente sente por não poder participar de tudo, de ver tudo, tem algumas limitações pelo horário, e também a internet às vezes não funciona muito bem. Mas a gente quer dizer da nossa alegria de estar aqui hoje. O título do nosso simpósio é Fonara e Facimata. Fonara e Facimata são tradições de Timor-Leste que eu pude conhecer através do nosso grupo de estudo que criamos aqui em 2013, 2015. E eu queria só falar um pouco, né, para uma conversa sobre transnacionalização, internacionalização e singularização do currículo e da formação na cultura e na experiência de Timor-Leste. Então, só quero trazer essas duas tradições, Fonara, antes de convidar os outros membros do nosso simpósio, desta mesa, né? Fonara e Facimata. Fonara é uma expressão em teto que traduzida para o português é dar nome. Facimata é uma expressão na língua teto, uma das línguas nacionais de Timor-Leste, que traduzida para o português é lavar os olhos, né? Olhar bem, poder ver bem. E então, Fonara, como que isso acontece, né? Como uma criança nasce, são tradições ligadas ao nascimento. Quando a criança nasce, e as pessoas que estão fora sabem, né? Elas vêm, o pai vem, as outras pessoas também vêm para nomear essa criança. E aí traz nomes dos ancestrais, dos antepassados, e vai dando para a criança. E ela, quando ela aceita, ela vai mamar. Se ela não aceita, ela vai chorar. Em alguns lugares, essa é uma tradição do Quema, que é uma etnia de um município que está mais presente em um município, o município do Bobonário. Em outros lugares, também há, em algumas outras etnias, mas de uma forma diferente. Então, por que a gente traz aqui? Porque pela importância, né, de nomear, pela importância do nome que recebe. O nome não é qualquer coisa. Então, a gente precisa saber que aquilo que está recebendo está aceitando. Quem está recebendo está aceitando. Tem o nome dele. E o Facimata acontece umas 2 semanas ou 3 depois, já precisa de uma maior participação de mais pessoas, né? Senta-se na roda e ali vai receber a criança naquele meio, naquela comunidade, e vai, então, ter água, ter o bua e malos, que são elementos muito presentes da cultura de Timor, que tem uma relação com o canal que abre com a ancestralidade, né? Preciso ter ali um cesto para ter, então, receber essa criança. Então, traz aí uma relação de pertencimento para essa comunidade. E aí, quando a gente traz transnacionalização, internacionalização, como termos aí que vão permear as nossas apresentações, a gente está trazendo e está falando, ok, estão vindo coisas aí, mas é preciso também respeitar o que aqui está chegando, isso precisa ocupar um lugar ou não, né? As escolhas aí são feitas.
E dito isso, só para uma rápida mesmo introdução ao título, com o título do nosso simpósio, a gente vai começar, então, chamando os membros da nossa mesa, né? Cada um vai falar um pouco de si, da sua experiência, da sua formação, para que depois a gente possa apresentar mais especificamente os nossos trabalhos. Então, eu convido agora o professor Vicente Paulino, professor da Universidade Nacional de Timor-Leste, o UNTL, para iniciar com as suas boas-vindas e a sua apresentação. Olá, pessoal. Bom dia, boa noite aos meus caros professores. Estão a ouvir? Sim. O meu nome é Vicente Paulino, estou a lecionar na Universidade Nacional de Timor-Leste e neste momento estou a responsabilizar um centro chamado Centro de Estudos de Cultura e Artes e estou trabalhando nas questões de língua, cultura e educação, particularmente no que diz respeito do currículo e a consolidação da língua portuguesa. Tenho trabalhado bastante com colegas e amigos professores brasileiros, a professora Cassiane, a professora Vanessa, portanto, já conhecemos bastante, porque discutimos sobre aquilo que nós vamos falar hoje em relação daquilo que se chamamos a questão global, é o próprio conceito currículo, internacionalização, transnacionalização, e até um conceito que a própria professora Rosiette nos traz como o título principal do simpósio, e Fonaram significa que nós estamos a dar o nome para aquilo que nós pretendemos falar e, ao mesmo tempo, pretendemos dar o sentido. Por que nós precisamos dar o nome ao currículo? Por que nós precisamos dar o nome à língua portuguesa no sentido de consolidar? Por que nós precisamos dar o nome etnociência e suas relações com o conceito da educação timoriana? Todos esses conceitos têm a ver com as expressões locais. Portanto, o título geral do nosso simpósio dar o Fonaram é bastante interessante, porque dentro desse Fonaram é que nós abordamos todas as abordagens associadas com o currículo e a língua em Timor-Leste. E daí penso que vamos ouvindo os outros antes nós começamos as nossas apresentações e entregando a professora Rosiette para dirigir e apresentar outros professores para o público. Faça favor. Professora Suzane Cassiane, para se apresentar e dar as boas-vindas, juntando-se a nós aqui na nossa mesa. Bom dia, boa noite aí no Timor, bom dia aqui. Estou falando de Florianópolis, do sul do Brasil. Sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Queria dizer que é uma honra estar aqui dividindo esse simpósio com o professor Vicente, com a professora Rosiette, com o professor Nelson, com a professora Vanessa,
Agradecer muito, né, a oportunidade, né, de estar aqui, fortalecendo aí nossos laços que continuam. Eu vou falar bem rapidinho sobre como é que a gente está aqui nesse momento, né? A gente se conhece desde 2009, quando a UFSC passou a coordenar o programa de qualificação de docência e ensino de língua portuguesa, lá no Timor-Leste. A gente enviava 50 professores para formar professores em Timor-Leste. Isso começou em 2005, mas a UFSC começa em 2009. E eu costumo dizer que foi um presente na minha vida esse processo de trabalhar com o PQLP, né, esse programa financiado pela CAPES, pelo governo brasileiro, para formar professores. Então, um presente porque mudou toda a nossa vida, mudou o nosso grupo de estudos, as nossas pesquisas, e mudou para pensar o Brasil, né? Então, eu acho que a gente tem muita coisa em comum com o Timor-Leste, e aí a gente vai falar um pouco disso hoje. É isso. Obrigada. Obrigada, professora Suzane, professor Vicente, que acho que quando eu falei, vocês não estavam escutando, então, a alegria de estarmos aqui juntos. E agora eu chamo o professor Nelson Sarmento para se juntar a nós aqui nessa mesa, também se apresentando e dando as boas-vindas. Nelson está sem som. Ele disse que o sinal está bem fraquinho. Pronto. Vocês conseguem me escutar? Sim. Ok. Então, primeiramente, eu gosto de agradecer a todos vocês, principalmente a professora Suzane, que me convidou também, a professora Rosete. Eu sou o Nelson, eu sou professor do ensino médio aqui no Colégio de Santo Inácio de Loyola, numa escola privada, escola católica aqui em Timor-Leste, mas não é no município, no capital, um pouco fora da cidade. E eu tive a oportunidade de conhecer os professores brasileiros, a professora Suzane, a professora Rosete e a professora Vanessa, quando estive na universidade, quando fiz a minha licenciatura. E nesse momento já terminei, portanto, conheço também o professor Vicente Paulino, que era meu professor também lá da UNTL. E estou muito feliz de estar aqui junto com vocês e conhecer um pouco das pesquisas dos professores, e a professora Suzane me ajudou bastante a conhecer um pouco acerca das questões da decolonialidade, e estou a pensar nesses trabalhos e a pensar uma saída assim, uma saída emancipadora assim, para frequentar aquelas questões da decolonialidade. Eu assisto que estou apresentando. Obrigado. Obrigada, Nelson. Uma alegria estarmos juntos. Valeu. E a gente convida agora o último membro da nossa mesa, do nosso simpósio, para se juntar a nós aqui, o último que falta ser apresentado, que é a professora Vanessa Diniz. Bem-vinda, professora. Vanessa, você está sem som. Seu áudio está desligado. Obrigada, Suzane. Desculpa. Bom, começando de novo. Bom dia, né, a todas, todos e todos. Eu gostaria, primeiramente, de expressar a minha alegria, né, em compartilhar essa manhã, essa noite, né, para quem está em Timor, com pessoas tão queridas, né, mesmo com a distância física, né, esse espaço aqui do colóquio, ele se torna um acalanto até, né, na ajuda da nossa saudade do estar presente.
É muito bom ver o Nelson, a Rosiette, o professor Vicente, a professora Suzane, que também estão em lugares, né, Timor-Leste, Florianópolis, que são lugares do meu coração também. Bom, eu sou a professora Vanessa Lécio Diniz, sou professora do curso de Geografia aqui da Universidade Federal do Norte do Tocantins, na cidade de Araguaína, e do programa de pós-graduação em Estudos de Cultura e Território, PPG-CUT, dessa mesma instituição. A minha aproximação com o Timor, ela se iniciou em 2014, quando eu participei do programa de cooperação pela CAPES, né, o Programa de Qualificação Docente, Ensino de Língua Portuguesa, coordenado pela professora Suzane Cassiani. Como cooperante, eu atuei como docente, codocente, né, em algumas instituições de ensino, principalmente na Universidade Nacional Timor-Leste. Nesses espaços, né, de ensino, eu fui percebendo os desafios, né, que estavam postos no sistema educacional de Timor-Leste, e também o desafio, né, de entender o papel que eu exerci enquanto cooperante, né, naquele país. E aí, a partir disso, né, ir ressignificando as minhas ações, a minha prática docente, enfim, tudo, né? E nesse movimento, né, de inquietação, de angústia, né, muitas vezes, e através de muita escuta e no convívio, né, com timorenses, eu fui tomando, né, conhecimento do contexto histórico, educacional, e aí tive conhecimento do termo timorização, né, e do contexto de luta, né, em que aparece esse termo por volta de 1974, a partir das discussões, né, da importância de timorizar a educação, né, ou seja, uma educação pensada e voltada para atender as necessidades, demandas de Timor-Leste. Em 2017, eu volto, né, para Timor para realizar a pesquisa de campo do doutorado, onde eu tentei compreender, né, a construção histórica da disciplina escolar de geografia, e mais uma vez, né, o termo timorização se fez presente, e dessa vez relacionado com a construção de uma geografia de Timor-Leste, feita, pensada, sentida, né, a partir da história, do contexto, da cultura timorense, e não mais de uma geografia escolar apenas aplicada, né, transportada de um lugar para aquele contexto. Então, é um pouco isso, né? Acho que daqui a pouco a gente dialoga um pouco mais. Obrigada, Vanessa. Obrigada a todos. Daqui a pouco a gente começa a apresentar os trabalhos, mais especificamente, trazendo o professor Vicente, vou falar mais um pouco aqui do meu lugar, né, da minha experiência, mais um pouquinho, depois a gente passa para o professor Vicente, dando continuidade aí no nosso simpósio, ao nosso simpósio. Então, eu, como falei anteriormente, nesse momento faço parte do Formace, do grupo de formação, de pesquisa Formace, e sou estudante do doutorado, né, do programa de pós-graduação em educação da FACED UFBA. Eu conheci o Timor em 2009 e vim através do PQLP, Programa de Qualificação de Docentes em Língua Portuguesa e em Língua Portuguesa, e junto com a professora, conheci a professora Suzane naquele momento, né, e naquele momento a gente chega, como disse a professora Vanessa, a gente se angustia muito com o que a gente vem fazer aqui, porque a gente não conhece nada do lugar, e vai ter, então, que ir aos poucos conhecendo para poder conseguir diálogos, né, construir diálogos, ir construindo diálogos. E daí, então, a gente se vê atravessado pelos processos, né, por essas dinâmicas da transnacionalização, se vê nesse lugar de estar em projeto internacional, né, e aí a gente vai vendo como, então, a gente se aproxima dessa realidade para poder construir os diálogos, como ontem o professor Antônio Flávio Moreira, na sua apresentação sobre internacionalização, vai falar disso, né? Qual o desafio que é a gente fazer esse movimento de um lugar para outro, de um país para outro, sem ser autoritário. Como é fazer isso? Então, como aprender a fazer isso?
Daí, então, a gente aqui fez esses exercícios, né? E é importante a gente pensar que a gente é ator social, e como ator social, nos trabalhos que a gente desenvolve, a gente traz a nossa presença, a nossa reflexão, a gente altera o que está também posto a princípio pelas instituições, pelas estruturas mesmo, né, fortes e hegemônicas. A gente também, do nosso lugar, consegue fazer algumas mudanças, alterações nessas coisas. Então, tem um papel nosso de sujeito, de ator, que movimenta tudo isso, né? Então, um pouco só para eu também estar me apresentando, e agora estou no Timor-Leste fazendo o meu campo do doutorado sanduíche, fazendo estágio, sendo coorientada aqui no Timor pelo professor Vicente Paulino, no estágio, estou orientando o professor Roberto Sidney Macedo, também coorientando o professor Cláudio Nascimento, e Cláudio Orlando Costa do Nascimento. Então, agora passo para o professor Vicente, para que ele dê continuidade aí, trazendo a sua apresentação e o seu trabalho. Portuguesa e na experiência da cultura educativa em Timor-Leste. Tem a ver um pouco a consolidação da língua portuguesa e, ao mesmo tempo, a experiência dos professores cooperantes com os professores timorenses no âmbito de formação dos professores em língua portuguesa. Quando se fala internacionalização e singularização do currículo, penso que estamos a falar de um currículo internacionalizado e, portanto, um currículo que pode ser entendido como um formato que envolve os estudantes e professores na realização de um projeto coletivo ligado à pesquisa de dimensão internacional com uma ampla área de atuação, tendo em conta que a diversidade linguística e cultural é fundamental no currículo internacionalizado. Por quê? Porque a cultura faz parte do processo de internacionalização da ciência e do conhecimento. Com certeza que essa internacionalização, essa divulgação, promoção de uma ciência, com certeza que com uma língua. Agora, em Timor-Leste nós estamos a falar de língua, significa que estamos a falar de duas línguas de instruções, a língua portuguesa e língua tetum, que estão consagrados na Constituição. Além disso, o currículo internacionalizado pode ser desenvolvido também a partir das perspectivas interculturais. E isso tem a ver com a democracia, a cidadania, a boa governação, até os aspectos profissionais globais. Também a internalização do currículo é pelo facto focado fundamentalmente na função do ensino em si, porque o ensino é que nós aprendemos alguma coisa, e depois com o ensino que nós adquirimos o conhecimento e fortificando os nossos dons adormecidos dentro de nós próprios, isto é, os talentos que nós já temos, e com o currículo bem organizado e que se enquadra na internacionalização, daí nós estamos perante de organismos multiculturais, e o próprio currículo internacionalizado está a ser influenciado pelos organismos internacionais como a Unesco. E em Timor-Leste, os currículos padrões mínimos estão de acordo com, ou seja, partindo as recomendações do Unesco, que o Ministério do Ensino Superior está a desenvolver. Portanto, já quase 2 meses nós estamos a desenvolver isso em cada ciências, em cada área dos saberes, de língua portuguesa, de ciências sociais
e do desenvolvimento comunitário, de direito. Estamos a fazer isso já durante 2 meses e, em princípio, nós vamos concluir esse currículo padrão mínimo para as áreas dos saberes até final de novembro. Além disso, o currículo é classificado como internacional quando apresentam novas ideias que se encaixam numa perspectiva global. Portanto, um currículo pode entrar na categoria internacional quando segue os seguintes aspectos. Isto é, seguindo o Clifford: internacional do conteúdo do curso, internacionalização das atividades de ensino e aprendizagem e internacionalização da avaliação e internacionalização online. Isto, no que diz respeito ao online, estamos mediante de uma situação pandêmica que abala o mundo. Todos nós são obrigados a fazer aulas online e, ao mesmo tempo, fazer uma avaliação online também. E até nós que estamos aqui, fazer uma apresentação ou comunicação online devido do Covid, e isso implica a nossa deslocação para a Universidade Federal Bahia. Portanto, estamos aqui numa situação de internacionalização online de um evento. Pode dizer também que o ensino deve aplicar um currículo de formato internacional, mas não podendo esquecer também de valorizar também os princípios locais. Isto é, precisamos fazer um cruzamento dos saberes modernos e saberes locais, para que o conceito de colonialidade do saber não domina os saberes locais, não como um conceito que domina tudo, mas tentar equilibrar as coisas com o currículo, o formato internacional, mas valorizando os princípios locais, isto é, saberes locais entram no currículo para equilibrar as ciências europeias, ditas modernas, e as ciências do Sul. E estamos a trabalhar nisso, tentamos colocar os saberes locais timorenses no currículo timoriano. E estamos a esforçar. Entretanto, a internalização do currículo é um sistema educativo. Como o de Timor-Leste se torna realizável quando todo o processo é constantemente centrado na aprendizagem do aluno e os professores como um suporte ou facilitador para o sucesso dos seus próprios alunos. Significa que os professores apresentando as matérias, os conceitos, tentando trazer esses conceitos para os saberes locais, ou seja, colocando os saberes locais dentro da explicação desses conceitos dos saberes modernos. A professora Cassiane e a professora Vanessa também assistiu a esses tipos de apresentações dos professores na sua lecionação das aulas. Os professores apresentam os conteúdos, os materiais de acordo com a realidade local e apresentando alguns conhecimentos locais dentro do seu programa pragmático. Agora, qual é o quadro conceptual da instituição do currículo, da internacionalização do currículo, do currículo? Primeiro, contexto global. Que tipo de mundo que nós vivemos, nós queremos viver? Portanto, que tipo de vivência que nós precisamos apresentar e colocar no currículo? Agora, no contexto nacional, qual é a cultura de internacionalização, tanto do passado, presente e futuro? E no caso de Timor-Leste, por exemplo, a SEGA está a consultar com todos os peritos de várias áreas saberes que estão a
desenvolver o currículo padrão mínimo, esse centro está a pedir que vale a pena colocar um subtópico ou um tópico dentro de cada currículo, nomeadamente sobre a história da resistência. E nós estamos a pensar isso e tentamos colocar numa das unidades curriculares. Agora, no contexto contextual institucional, qual é a missão, crença, políticas e prioridades? Portanto, no contexto de Timor-Leste, a nossa prioridade é tentar cruzar os saberes modernos e os saberes locais do currículo padrão mínimo. E todos nós esforçamos e já encontramos várias vezes e decidimos que é bom que nós, nomeadamente no currículo do ambiente, meio ambiente, nós precisamos apresentar as questões locais, porque algumas unidades curriculares, ou seja, do documento didático do ensino secundário, e nós vejamos que muitas abordagens são de europeia. Nesse sentido, nós tentamos descodificar um pouco e tentamos apresentar os meios ambientes de Timor-Leste no currículo, de modo a internacionalizar a nossa realidade dentro do currículo em si. Portanto, o ideal é a forma como nós podemos reconhecer a importância do conhecimento explicitado em uma disciplina ou entre as disciplinas com o engajamento da formação específica para a profissão e para a fortificação ou dignificação dos valores da cidadania do nível local, nacional e global. Entretanto, um quadro conceptual de formação curricular que nos conduz para o reconhecimento da presença de dominantes alternativas durante aquelas ciências ocidentais, que todos nós aprendemos até desde Grécia Antiga até a Idade Medieval, o século XVIII, etc., até a Revolução Industrial e Revolução Francesa. E apresentando alternativas emergentes que são elementos complementares. Portanto, os saberes guias ocidentais com os saberes locais que, como alternativa na busca de uma compreensão mútua da desenvolver a ciência e o conhecimento. Agora, a singularidade do currículo na sua interrelação, quais são singularidades que nós podemos apostar na sua internacionalização? Penso que, primeiro, um currículo deve ser intercultural e ideológico. Intercultural e ideológico. Hoje em dia, a educação em si, o ensino é um ensino intercultural, não é já é um ensino monótono, só focalizando numa cultura. Já não existe. E o ensino dialógico. E um currículo igualitário e solidário. Isso tem a ver com gênero. Todos nós somos iguais do ponto de vista de gênero. E um currículo solidário, solidário social e tudo. Depois, um currículo constituído por princípios de tolerância e a solidariedade. Isso nós vemos isso em todos os conteúdos pragmáticos do currículo. Um currículo que focaliza no desenvolvimento dos projetos educativos ligados ao serviço social. Aqui em Timor-Leste, particularmente nas universidades públicas e privadas, os nossos alunos estão a fazer, antes de concluir o seu estudo, elas têm a obrigação de fazer um estágio social, prestar o serviço para a comunidade. Depois, um currículo que promove a cidadania ativa no desenvolvimento da educação. Aqui é que é um problema. No caso de Timor-Leste, há um esforço, mas existem algumas lacunas de implementação de promover a cidadania ativa no desenvolvimento da educação. Ainda insuficiente, digamos assim, ainda não está máximo. E
um currículo que integra as suas disciplinas com os conteúdos relativos ao meio ambiente, como já tinha dito, cidadania, direitos humanos, consumo e sustentabilidade. Esses elementos são singularidade do currículo em si, na sua internacionalização. Agora, no contexto propriamente dito, neste caso, timorense, em que forma nós podemos fazer uma implementação de política linguística dentro do currículo no ensino timorense? Isso tem a ver com a própria política linguística de implementação. Trata-se de uma possibilidade e uma obrigação que atribui à escola para conduzir as pessoas à condição de obter competências linguísticas com clareza e responsável pelos seus usos no cotidiano. Mas temos um problema. Temos um problema em termos de prática. Porque na prática os professores apresentam os conteúdos, os materiais, não na sua totalidade com a língua de instrução propriamente, neste caso, a língua portuguesa, mas misturando-se com a língua técnica. Isso implica a compreensão dos alunos sobre a matéria em si. Portanto, por isso que nós colocamos é uma possibilidade, ao mesmo tempo é uma obrigação de atribuir à escola de implementar o currículo de língua portuguesa nas escolas. O problema essencial que as nossas escolas estão a enfrentar é o problema da base, o problema da lei. Na lei, a língua portuguesa está colocada no currículo do ensino básico, são 45 minutos. E como é que as pessoas, os nossos alunos, podem aprender a língua portuguesa como deve ser, se coloca só no horário é 25 minutos? Isso é um problema e estamos a tentar apresentar as soluções ao nosso governo para rever a lei do currículo. Depois, a implementação da política linguística, neste caso da língua portuguesa, deve ser baseada no respeito e valorização das línguas oficiais. Estamos a valorizar duas línguas, significa que ensinar com a língua portuguesa, mas explicar algumas expressões específicas da matéria em língua técnica para que os alunos a compreendam melhor. Só que aqui encontra-se algumas dificuldades para os professores também, se, no caso, os professores não pesquisam sobre as expressões específicas para explicar aos seus alunos, ou que não compreendem o sentido em si. Depois, implementação da política linguística no contexto da língua portuguesa, no ensino timoriano, é feita com estímulo de princípios dialógicos com consciência, e nós estamos a ver isso nas escolas, e o professor Rosete também, neste caso, se calhar já visitou algumas escolas e tem experiência nisso e encontra alguns princípios de diálogo com consciência entre professores e entre professores e alunos sobre essa matéria. Portanto, o essencial aqui é a vontade, o essencial aqui para mudar as coisas no currículo, nomeadamente no que diz respeito à implementação da política linguística no ensino timoriano, é vontade de fazer uma ação crítica para o melhoramento da própria implementação. E ainda me lembro do nosso encontro com o ex-primeiro-ministro, o Rui Maria Araújo. A questão é essencialmente falta de consistência, falta de vontade e falta de princípios tomados pelo próprio Estado e governo. Agora, quais são as estratégias para a consideração do português no currículo do ensino timoriano?
precisamente criar projetos conjuntos que beneficiem o trabalho de implementação do projeto na sala de aula e fora dela. E essa política, nós agimos com os professores brasileiros quando elas estiveram no programa Pequim e fizemos eventos juntos, discutimos o currículo, discutimos muito sobre a construção do português e no superior, no secundário, e juntos no sentido de pesquisar, apresentar e publicar os resultados da nossa pesquisa. Há várias publicações que Oi, gente. O professor Vicente está voltando. Aqui no Timor, a gente ainda tem muito problema com a internet cai muito. Então, no meio da nossa fala, das nossas falas, a gente pode estar sempre passando a política por linguística sobre o uso ortográfico comum em Timor-Leste com espírito de responsabilidade. Na verdade, aqui em Timor-Leste, uso português, a forma de escrever, a forma de falar. Alguns falam português de sotaque brasileiro, alguns falam português de sotaque europeu, e alguns escrevem, até eu próprio, às vezes quando na minha escrita encontrasse o português europeu e o português brasileiro, e até quando ler de novo o meu texto parece que está numa salada russa, né? Mas pronto, fazendo a revisão com espírito de responsabilidade. Agora, o principal, o governo deve decidir qual é o uso ortográfico, português europeu, ou português brasileiro, ou português novo ortográfico. E precisamente desenvolver o espaço educativo e linguístico mais para a valorização da identidade cultural e nacional. Por isso que o Ministério do Ensino Superior nos pediu criar um currículo padrão mínimo para todas as áreas, tentando apostar e encaixar também a questão da identidade cultural e nacional dentro do próprio currículo. Mas isso é estratégia de cada um, de quem está a responsabilizar sobre a área da história e da comunidade, da língua portuguesa, do texto, da biologia, etc, etc. E depois, o mais importante tem a ver com agir linguístico. Tudo isso tem a ver com o agir linguístico. Nós não podemos fazer um currículo, um draft bem organizado sem ter uma ação linguística, sem ter um ato linguístico, porque todo o processo se desenvolve com a língua. E quais principais chaves da consideração de uma política linguística, particularmente no que diz respeito à língua portuguesa no ensino timoriano? Aqui eu apresento seis chaves. Primeiro, igualdade. Tem a reconhecer e garantir que a língua é para todos. Isto é, se possível, a língua portuguesa seja a única língua de instrução aqui em Timor-Leste. Seguindo a história. No tempo português só existe uma língua de instrução, a língua portuguesa. No tempo da ocupação só existe uma língua de instrução, a língua portuguesa. Agora, no pós-99, depois da restauração da independência, escolhemos duas línguas oficiais
e colocando na lei de base da educação 2 línguas de instrução, tétum e português. Isso implica os professores, aliás, eu vou escolher até o tétum para mais fácil para mim para lecionar essa matéria e acabando diminuir a existência da língua portuguesa como língua de instrução no ensino. Portanto, precisamos fazer o balanço neste sentido. E diálogo. Segundo o diálogo, com a língua o ser humano se comunica, é verdade. Com a língua o ser humano se comunica. Portanto, ninguém pode comunicar com os objetos sem voz. Portanto, a própria língua que nos une, a própria língua que nos interage e nos leva para a compreensão do nosso ser. Depois, cidadania. A língua identifica a sua existência. Outra chave é a interculturalidade. Lá está. O currículo está baseado na interculturalidade. Para quê? Para estar mais próximo da sua aplicação. E finalmente, precisamos ter uma iniciativa para fazer isso. Se não há iniciativa, nós não podemos fazer diálogo, nós não podemos compreender o que é cidadania, não podemos compreender a igualdade, não podemos compreender a interculturalidade. Portanto, a iniciativa é principal para internalização e consolidação da língua portuguesa no ensino timoriano. Agora, a formação da língua portuguesa no ensino timoriano, pela cooperação internacional, nós temos Instituto Camões, o projeto Foco, projeto de Bairro, Português no Bairro, e depois PQLP. E trabalhamos com professores da cooperação PQLP e Instituto Camões também. Sintetizando que o trabalho de formação acadêmica, técnica e linguística na internacionalização e singularização do currículo no contexto de Timor-Leste deve ser remetido a operações internacionais em termos das relações sul-norte no âmbito de dar visibilidade do ensino timoriano e ou timoridade no mundo. Obrigado. Obrigada, professor Vicente, por trazer aí um quadro, né, da realidade, dos desafios, do trabalho que tem sido desenvolvido aí no campo do currículo, nessas relações internacionais, com as quais o professor também, das quais o professor também é agente, é sujeito em muitas delas, e traz aí o desafio que não é esse processo de implementação de um currículo em língua portuguesa, o desafio para os professores e o quanto de trabalho se tem tido, não é? Mas o quanto também de esforço dos professores para que se aproxime aí o máximo possível, né, do contexto da realidade local. Então, aí a gente obrigada, professor, e agora a gente já chama os professores, a professora Suzane e o professor Nelson para fazerem a apresentação do trabalho. Ok, obrigada, Rose. Como eu falei, é um prazer estar aqui, né? Uma honra estar dividindo essa mesa com os nossos colegas timorenses, né? Eu e Nelson conversamos um pouco sobre discutir, né, o conceito de cidadania. Eu tenho desenvolvido um projeto aqui com colegas da América Latina, de países da América Latina, né, de outros países, que o Brasil também é da América Latina. Às vezes a gente dá um pouco as costas para a América Latina, né? Então, e conversando com o Nelson veio para o Brasil, a gente ficou juntos 6 meses, com uma bolsa sanduíche, agora ele é professor de física, né? Na escola Santo Antônio Inácio de Loyola,
E a gente troca muitas figurinhas também com o professor Vicente, ainda com a Rosiette, com a Vanessa, né? Então, estamos juntos. E aí nós pensamos nesse trabalho, porque ele é professor, né? Depois ele vai contar um pouquinho, deixa eu marcar aqui meu horário, que a gente só tem 15 minutos. E a gente, então, ele é professor de uma disciplina de cidadania dentro da escola que ele dá aula, né? Além do ensino de física, né? E essa ideia da transnacionalização e da decolonização, né? Elas servem como denúncias e anúncios, né? Sobre a educação em ciências ou sobre a educação em geral. E o conceito de cidadania, ele ajuda a entender que cidadania é essa que nos foi implementada em nossos currículos, né, tanto no Brasil quanto no Timor-Leste, uma ideia muito eurocentrada, né? Muitas vezes uma ideia eurocentrada, porque as condições, os contextos dos países, eles são muito diferentes, né? Do que prega, por exemplo, a ONU, a Unesco, né? Organismos internacionais que tentam contribuir, mas muitas vezes acabam contribuindo, entre aspas, né, com algumas ideias que vão homogeneizar, né, o nosso currículo, né, hierarquizar, sem levar em conta problemas locais, problemas que são extremamente importantes para a nossa não subalternização, né? E que podem, então, pelo contrário, né, transformar ainda mais os países do sul global, né, países que foram colonizados, criar mais dependência econômica e dependência econômica em vários fatores legais, né? Então a gente pensou nisso, assim, de trazer um pouco essa ideia do conceito de cidadania como um exemplo mesmo dessa perspectiva da transnacionalização de currículo, né? Que é uma tentativa de transferências de conhecimentos de um país para o outro. No caso do Timor, que é um país recém-independente, né, a partir de 2002, a gente percebeu nos nossos trabalhos aí muito esse fenômeno da transnacionalização, né? Porque os currículos eles foram construídos com uma mínima participação dos professores timorenses, né? Isso a gente já tinha percebido quando os professores brasileiros começaram a trabalhar com a formação de professores timorenses. Então, a gente tem trabalhos de pesquisa de cooperantes, né, dos nossos professores brasileiros que foram aí, e até trouxe um exemplo para vocês terem uma ideia de como que é tão subjetivado, né, a transnacionalização, que às vezes a gente nem percebe, né? Isso está no livro didático, isso está nos documentos curriculares, isso está na cabeça da gente, né? A gente que é colonizado, então a gente também pensa de uma forma um pouco, uma educação eurocentrada, né? Então, como que a escola é construída, como que funciona, né, a escola, como é que é o professor, essa hierarquização que um professor tem dentro da escola, disciplina, a própria arquitetura, né, o livro didático. Então, a educação, ela contribui para essa questão da colonialidade. Então, eu ia dar um exemplo de uma cooperante que trabalhou de 2005 a 2012 lá em Timor. Foi uma visita que realizamos ao Ministério da Educação, o senhor Armindo Maia. Fomos explicar o porquê de não usarmos o material do Brasil, que estava estocado em depósito, e pedir seu apoio para produzirmos um material que seria adaptado à realidade timorense.
a partir da matriz brasileira. Então, a gente tinha livros que foram enviados do Brasil para lá, só que os livros tinham exemplos, muitos exemplos do Brasil e nada de Timor, né? Então, a professora, ela gostaria de... ela foi conversar com o ministro da Educação para adaptar os livros para o Timor, né? Então, ela conta que fizemos nossa exposição, eu e a Rosângela, após explicarmos, ele ficou em silêncio, olhou para nós e disse, eu conheço, aí o senhor Armindo Maia, que era o ministro da Educação, eu conheço o nome de todos os rios e montanhas de Portugal, sua história e política, e nunca vi a nossa história escrita, o nome de nossos rios e montanhas, a geografia, a cultura de nosso país, desculpa, em nenhum livro de nossas escolas. Esse é o meu maior sonho, ver a realidade nos livros de nossas escolas. Então, isso que o professor Armindo, o senhor Armindo Maia, ministro, falou em 2005, né? Isso era de um material antigo, mas a gente percebe que continua acontecendo, né? Exemplos que vêm da Europa, problemas que não são nossos, problemas que na Europa não tem. Por exemplo, água não encanada, né? Ou esgoto, ou fome, né? Então, tem problemas que a gente vivencia que muitas vezes você não vê em Portugal, por exemplo, né? Por outro lado, a gente vê um café orgânico plantado em Timor, né? Não tem monocultura, mas você vê exemplos no livro didático, como na tese do Alessandro Tomás Barbosa, que vai mostrar, então, exemplos que foram importados sem a devida o cuidado, né, de se perceber que no Timor não se tinha monoculturas. E o que fazer com isso, né? Nosso trabalho, a gente pensou de tentar trabalhar um pouquinho com essa questão dos anúncios do Paulo Freire, né? Você faz a denúncia, é fácil fazer a denúncia, você olha no livro didático, e o que fazer com isso? Eu não posso jogar o livro didático, né? O livro didático é importante para os estudantes timorenses, né? Então, por isso que a gente colocou aí como no nosso trabalho, se é possível dialogar no ensino de ciências, ou na educação em geral, com os conhecimentos locais timorenses, né? Então, por isso que a gente trouxe esse ensino de cidadania, pensando aí nos conhecimentos locais, né? O termo cidadania, ele é um termo polissêmico, né? Ele tem muitos sentidos, ele serve para explicar tudo, ele virou um chavão, né? E aí, então, a ideia da gente pensar que cidadania a gente quer, né? O que a gente entende por cidadania, qual seria a cidadania brasileira ou timorense, né? Quais são os determinantes históricos de dominação que marcam os territórios dos nossos povos, os povos originários, durante o projeto colonial, né? E como que esses processos aí, que são transnacionais, eles continuam impactando, né, os nossos territórios e continuam subalternizando e criando dependência, né? Então, a ideia é pensar um pouco... Dá licença. Como que essa cidadania, né, esse conceito de cidadania, ele pode ser repensado, né, de uma forma que nos oriente a pensar os nossos próprios problemas, os problemas locais aí, Timor ou Brasil, né, e inspirado muito em Paulo Freire, né, que trabalha com a ideia de que a cidadania, num país injusto e desigual como o nosso, né, que tem fome, que tem racismo, que tem homofobia, que tem machismo, né? Como que esse ensino, o Paulo Freire nos ensina que cidadania é luta,
né? É uma luta constante. A cidadania não está dada. A cidadania para países que são mais pobres, países do sul global, pobres em termos, né? Porque a gente é rico, né? O problema é a desigualdade social. Mas como que a gente pode trabalhar numa perspectiva de conseguir justiça social, né? Sem levar em conta os nossos problemas, sem olhar para a gente, né? A gente não vai conseguir trabalhar essa cidadania que a gente quer e essa educação que a gente quer. Então, a importância do contexto, né, é extremamente forte, né, para a gente pensar no empoderamento dos nossos países, né? E eu acho que aí os estudos decoloniais nos ajudam a pensar como essa lógica que foi nos imposta na invasão dos nossos territórios pelos portugueses ou pelos indonésios, eu chamo de invasão mesmo, né? Tentar entender como esse pensamento decolonial ele subverte a narrativa, ele nos ajuda a repensar, né, as transformações dessa herança colonial e do poder do capitalismo também que foi nos imposto pelas invasões de território, né? Então, com tudo isso, né, com essas lentes, né, da decolonialidade, a gente pretende, então, trabalhar uma cidadania contra-hegemônica, né, uma cidadania plural, uma cidadania que contemple diferenças territoriais, culturais, sociais e econômicas, coerentes com as diversidades presentes nos nossos territórios, seja na América Latina, no Brasil, seja no Timor-Leste, né? Então, é importante pensar nas sociedades, sua história, como possíveis lugares para conceber cidadanias em um sentido intercultural crítico, né? Então, é isso que a Catherine Walsh nos ensina, né? Que é uma intelectual estadunidense, mas que vive no Equador e tem um papel importante em relação a trazer esses saberes dos movimentos sociais, dos povos originários para dentro da educação, para dentro da nossa atuação enquanto pedagogia decolonial. Eu vou parando por aqui, que eu quero ouvir o Nelson, né, essa experiência que ele tem, então, no ensino de cidadania, nessa perspectiva. Tudo bem, Nelson? Pode falar agora, você? Tá bom, muito obrigado, professora Suzane. Eu não sei se você... Sim. Nós estamos te escutando. Então, eu vou dar uma continuidade, mas antes eu vou dar a continuidade à fala da professora Suzane. Agora pode ser? Pode. Vocês conseguem me escutar? Ok. Então, antes de começar, eu gosto muito de comentar um pouco o assunto de currículo e depois eu vou falar um pouco da experiência das aulas de cidadania aqui na escola onde eu ministrei a aula. Vocês eu lecionando as aulas. Pronto, primeira coisa que, conforme o currículo que a gente implementa aqui nas escolas públicas, privadas, são os currículos que regulam pelo Ministério de Saúde o Ministério da Educação de Timor-Leste, e em 2012 e tal, o Ministério Educação Timorense trabalha junto com a Universidade de Aveiro, a Universidade Portuguesa, e eles tentaram desenhar esse currículo e esses currículos vêm implementar aqui em Timor-Leste. Só que o caso é que, no momento da elaboração desses currículos,
como o professor Vicente Paulino e a professora Suzane já tinham falado, que tem poucos timorenses que participam nesse currículo. Então, depois, nessa implementação do novo currículo, a gente sofre muitos problemas. Então, quais são esses problemas? Por exemplo, a primeira é, como hoje o professor Vicente falou, que o domínio da língua portuguesa. Nem todos os timorenses, os professores, tal como os alunos, dominam a língua portuguesa. Então, o currículo com a língua portuguesa, os manuais, os recursos didáticos com a língua portuguesa, isso também dificulta um pouco de a gente a entender sobre, ou seja, no momento de fazer a transposição didática para os alunos. Além do problema de língua portuguesa, por exemplo, a introdução do ensino de cidadania também, no meu caso, eu considero também como um problema, porque o Ministério e também o pessoal que desenha esse currículo, eles não pensam primeiro nos recursos humanos, principalmente os professores, que, no mínimo, têm uma formação adequada para lecionar essa disciplina. Até a data, né? Em Timor, a gente tem os ensinos superiores, mas a gente não tem professores que formam na cidadania, no ensino de cidadania, por exemplo, para ministrar as aulas de cidadania no ensino secundário. Isso eu considero também como um grande problema para a gente. Então, além desses problemas, como hoje a professora Suzane falou também, que o currículo é uma ferramenta importante e são regulados pelo governo. Então, como cidadão, a gente segue. Mas, olha, a gente segue esse currículo não de forma a gente vem, como se chama, levar todos, ou seja, trazer todos esses conhecimentos, por exemplo, apresentados nos manuais dos alunos, principalmente no contexto, nos manuais de cidadania, para o processo ensino-aprendizagem toda. Então, para a contrapartida dessa situação, eu e a professora Suzane, a gente pensa que o professor deve assumir um papel importante nesse sentido de pensar crítico, de ajustar, de fazer uma contextualização dos conhecimentos, ou seja, dos conteúdos apresentados nos manuais dos alunos, a fazer um diálogo, ou seja, um diálogo para que esses conteúdos, no mínimo, tenham a ver com a realidade timorense. Isso eu acho muito importante, porque se a gente faça dessa maneira, isso pode valorizar, no meu ponto de vista, ao invés de a gente subalternizar os conhecimentos que vivencia nessa sociedade, que antigamente, até a data, esses conhecimentos ainda estão funcionando, a gente pode, como se chama, dar um valor. E, além de dar valor a esses conhecimentos, a gente também trazer esses conhecimentos para o ensino, para que, como se chama, por exemplo, a escola e a sociedade não se distanciam, ele tem uma relação, e para que a escola pode, como se chama, pode resolver as questões da sociedade. Senão a gente faça uma escola, os conhecimentos que a gente aprende na escola, que é muito diferenciado com a realidade, ou seja, uma descontextualização. Eu acho isso. Agora, na minha escola, como é que eu trabalhei com aula, eu trabalho com a aula cidadania? Primeira coisa que a gente segue os manuais dos alunos, mas o que eu faço para a contrapartida dessas opiniões?
junto com alunos, a gente faz como se chama, a gente estudar os conteúdos apresentados nos manuais dos alunos e depois a gente tenta fazer as conexões. Mas a gente não faz isso apenas nas aulas, não. A gente tenta convidar os peritos, por exemplo, os timorenses que têm, por exemplo, conhecimento sobre as questões da cidadania, construído aqui em Timor, por exemplo, e a gente traga uma palestra, debates entre alunos e com esses pessoal. Isso a gente, no meu ponto de vista, eu penso que isso poderia ajudar a romper essas opiniões, ou seja, essa corrente de colonialidade, por exemplo. Eu acho isso que eu posso falar hoje. Obrigado, prof. Obrigada, Nelson. É pena que o tempo é curto, né? Então, eu agradeço muito também a todos e todas. Sim. Agora. Obrigada, Nelson. Obrigada, professora Suzane. Ai, bom escutar o ponto de vista, né, de cada um de nós, a partir dos nossos estudos e de como que a gente vê essas realidades e escutar sobre a experiência, né, quem está vivenciando o desafio, de ser professor no Timor, nesse contexto atravessado, né, por tantas políticas de países diferentes, de tantas influências de países diferentes nas políticas, né? Então, enfim, é um desafio enorme para cada um de nós que é sujeito nesse processo. Então, obrigada. E a gente pede às pessoas que estão presentes aqui assistindo ao nosso simpósio que possam escrever suas questões, né, para poder conversar um pouco conosco também. Então, a gente aguarda as perguntas de vocês. E a gente passa agora para a professora Vanessa Diniz, para que ela faça a sua apresentação. A gente aguarda. Teu áudio, Vanessa, está desligado. Teu microfone. De novo fiz isso. Bom, obrigada, Rosiete. A minha apresentação, ela tem como título, né, a timorização curricular, caminhos para um giro multiterritorial decolonial na geografia escolar. Esse trabalho, ele é parte da minha tese de doutorado, que eu defendi em 2019, pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e eu trago, né, alguns elementos da minha pesquisa de campo, né, que eu realizei em Timor em 2017. Essa pesquisa, né, eu fiz um levantamento no Arquivo Nacional, no Museu da Resistência, nas escolas, né, de Timor-Leste, além de entrevista com vários interlocutores, né, que de alguma forma estavam ligados à educação e à disciplina de geografia, né? Então, para a gente iniciar, né, esse bate-papo, quando a gente reflete, né, o papel da geografia escolar na contemporaneidade, né, pensando a contribuição dessa disciplina para a formação dos diferentes sujeitos sociais que estão, né, em um mundo globalizante, globalizado e, consequentemente, desigual, fica evidente a necessidade da gente discutir o contexto de produção dos currículos dessa disciplina, né? E ter uma atenção, né, sobre as representações culturais e territoriais presentes nesses documentos curriculares. Já que, assim, a partir dos meus referenciais teóricos, né, eu entendo que essas representações, elas agem no processo de significação e na consolidação
de significados e sentidos que vamos construindo, né, e atribuindo sobre um determinado povo, lugar, território e nação. A gente pode, né, discutir que a gente foi habituado, né, a pensar, a sentir o mundo, né, como se fosse natural a existência dessa geografia que a gente conhece hoje, né? Ou seja, a gente ter essa organização do espaço geográfico em estados, né, com as suas fronteiras territoriais nítidas, né, reconhecidas, assim como as relações, né, políticas, econômicas, sociais, educacionais definidas, né? E, na verdade, essa configuração que a gente tem, ela é sempre provisória, contingencial, né? Ela não é um produto natural, ao contrário, né? Esses padrões que a gente tem, padrões mundiais, a gente tem, na verdade, como uma invenção histórica, né, europeia, que se generalizou para o mundo a partir do colonialismo e de processos do imperialismo também. O Amílcar Cabral, né, que é uma grande referência na luta da resistência timorense, ele vai nos dizer que uma libertação nacional, ela não vai produzir automaticamente uma descolonização das mentes, né? Pois após a independência, né, a luta pelas formas de gestão do saber, da criação intelectual, né, elas passam a ser construídas e constituídas por novas relações de poder que muitas vezes atravessam, né, essas fronteiras da soberania nacional. Então, mesmo, né, com o fim do colonialismo, com o fim da invasão territorial indonésia em Timor, os padrões de organização e comportamentos, né, do opressor, do invasor, muitas vezes permanecem. Recentemente, em 2020, no começo de 2021, o geógrafo Rogério Hasbard, ele nos apresenta, né, de uma forma sistematizada, as contribuições do pensamento decolonial para a geografia, né, apontando para a gente a necessidade, né, de um giro espacial territorial. E o que seria esse giro espacial territorial, né? É que ele não apenas transforme, né, a geografia no âmbito teórico, do pensamento, mas fundamentalmente as práticas, né? As práticas sociais, insurgentes, inovadoras, né? Que podem realmente, né? Que a gente possa se engajar de fato, né? Na busca de uma nova ordem socioeconômica, política, né, e cultural nos nossos espaços de vida. A disciplina de geografia em Timor-Leste, eu consegui identificar isso na tese, né? Historicamente, ela esteve voltada para atender à manutenção da colonização, né? Da colonização portuguesa, da invasão indonésia. E atualmente, né, pós-restauração da independência, a gente pode dizer que ela está ligada a uma lógica, uma ótica, né, geográfica estrangeira, por meio de uma reforma curricular que foi conduzida, né, predominantemente pela cooperação portuguesa, né? O professor Vicente, ele trouxe, né, os elementos de como que está ocorrendo a reformulação do currículo, a avaliação do currículo, né? Mas o material que a gente tem hoje, né, que circula ainda no país, foi produzido pela cooperação portuguesa. Esse fato, né, da gente ter esse histórico, né, da disciplina de geografia voltada para a manutenção, né, da colonização, eu pude confirmar, então, nessa busca, né, documental que eu fiz no Arquivo Nacional, eu pude encontrar contas, né, de responsabilidades do período português, né, ou seja, eram prestações de contas sobre compras de materiais escolares, né, e essas contas, elas acusavam gastos, né, com compra de mapas de Portugal continental, de Portugal ultramarino, o mapa da América, né, não havendo qualquer menção em nenhuma das contas, né, a compra, por exemplo, de mapas, né, da Ásia ou do Sudeste Asiático. Outro indício, né, que eu também consegui encontrar no Arquivo Nacional, que
que também evidenciou, né, esse ensino de uma geografia portuguesa, foi uma prova de um exame nacional de admissão aos institutos industriais, né, uma prova de geografia e história para admissão nos institutos industriais. Nessa prova, ficou evidente a descontextualização da geografia em relação à realidade timorense, né? Porque a gente não tem qualquer menção, né, a uma geografia de Timor. Tem uma questão, por exemplo, sobre clima, que é feita uma pergunta, né, sobre o clima de monções, mas não relaciona, né, não cita, por exemplo, o nome, né, ou a posição geográfica da ilha de Timor, né, que está diretamente sob influência desse tipo de clima, né? E, por exemplo, a importância desse clima no cultivo de arroz, né, que é muito predominante na então colônia, né, que ainda até hoje no país a gente tem uma produção de arroz. Então, as questões temporais, espaciais vivenciadas pelos timorenses, elas não eram mencionadas, né, nas salas de aula. Isso eu consegui, né, com relatos de vários interlocutores que vivenciaram o ensino no período português, né, não se encontrava qualquer menção, né, de ensinamento sobre a riqueza da variedade linguística e cultural, né, do povo malbere, ou sobre, né, as relações históricas e geopolíticas com as outras nações, né, asiáticas vizinhas. Nesse período português, a ilha de Timor, ela só tinha importância para Portugal quando estava relacionada com acontecimentos enquanto colônia da Holanda ou de Portugal, né? E esse era um objetivo, né, para você ter um alargamento do poder das metrópoles e o mapeamento geográfico das colônias, né? Assim, por exemplo, as revoltas que apareciam contra a expansão da metrópole, e que também construíram a formação territorial timorense, elas não aparecem, né? Elas não aparecem nessa geografia e também em alguns indícios, né, da história nesse período, né? Ou seja, os timorenses nesse período, né, eles só aparecem, né, na geografia escolar quando eles têm contato com o colonizador. Mais adiante, no período já da ocupação indonésia, de 75 a 1999, é essa nação que vai passar a escrever sobre a geografia de Timor-Leste, né? Esses indícios, por conta da língua mesmo, né, uma limitação de eu não ter domínio do Bahasa indonésio, eu tive ajuda principalmente dos interlocutores, né, de poder fazer, então, esse entendimento, né, desse período histórico, né. Durante esse período ocorreu, né, uma descaracterização da cultura luso-timorense, né, com a proibição da língua portuguesa em todos os níveis de ensino, né, o Bahasa indonésio passa a ocupar esse lugar, e com isso, né, passou a ser ensinada toda a história, cultura e geografia indonésia, né? Então, Timor-Leste, né, chamado nesse momento de Timor-Timor, ele é visto sobre o ponto de vista, né, novamente, do ocupante, do invasor, né? Nesse momento, ele passa a ser a 27ª província da Indonésia. Esse regime de ocupação, né, ele foi fundado a partir do genocídio de Timor-Leste, havendo uma forte repressão por todos os lados desse território para legitimar essa política de integração territorial e com a intenção de promover uma indonesização, né, desse território. Esse regime, para se manter no poder, né, ele agiu de forma coerciva, né, hegemônica, controlando a produção de conhecimento, né? Então, a partir de alguns relatos de interlocutores, né, eles vão apontar que nesse momento a gente tem a remoção do currículo, né, de qualquer perspectiva, né, sobre direitos humanos e a exclusão, né, da história, por exemplo, da luta dos timorenses pela sua independência. Com o fim da ocupação indonésia, após o cenário, né, já de completa destruição do sistema educacional, avançando para o período de restauração da independência timorense,
o governo timorense, em parceria com a Cooperação Portuguesa, né, buscou, a partir de 2005, a restauração do seu sistema educacional, né? A reforma curricular, ela iniciou em 2010, né, inserida dentro de uma reforma mais ampla do sistema educativo, né? Bom, frente à reforma curricular no pós-independência, é importante, né, muito importante, problematizar a forma como a geografia está presente nos documentos curriculares e, consequentemente, nos materiais didáticos desse país, né, já que a gente tem o Manual dos Professores e Alunos, que a gente pode dizer que são, não vou dizer o único, né, mas é o principal material didático que circula no país, né. No âmbito da reestruturação curricular, né, então, de Timor-Leste, esses manuais do professor e do aluno, eu entendo que eles são parte da materialidade discursiva do atual currículo, né? Então, a gente precisa ter atenção, né, o que os discursos ali presentes refletem, né, pois a produção desses materiais ela é feita por estrangeiros, né, e neles nem sempre representam as perspectivas e as epistemes, né, timorenses. Nessa direção, né, sobre o papel ativo e decolonial da geografia escolar em Timor-Leste, é possível, né, a gente identificar uma disciplina, então, de passado colonial e que ainda hoje apresenta, né, sentidos discursivos dos sujeitos europeus e da Europa como centro do mundo, né? É evidente isso, né, no manual do aluno de geografia do 10º ano de escolaridade, do ensino secundário geral, onde a parte de geografia, né, a parte de cartografia, ela tem basicamente uma imagem, né, um mapa, se der tempo eu compartilho aqui, e a Europa, ela continua fixa no centro do mundo, né, e a gente sabe que a cartografia, né, a representação cartográfica, ela também é discurso, né, e a gente manter essa concepção do mapa, né, da Europa no centro do mundo, e uma flechinha, né, onde a gente amplia Timor-Leste, ela tem uma narrativa histórica ali, né, que se permanece. Então, a gente consegue ver esse traço, né, da Europa como centro do mundo, como padronização de um jeito de ser, de pensar e estar. No manual do aluno, não é, do 11º ano, né, a gente encontra discursos, né, das características etnolinguísticas do país, e é impressionante a menção, né, de quando eles vão dizer que Timor vivia, né, de uma forma rústica, rudimentar, né, que com a chegada dos portugueses eles mudam, né, a forma de habitação, a forma das casas, né. Então, é um discurso muito da superioridade, né? Então, de novo, né? Isso expressa essa materialização, né, nos currículos dos profissionais portugueses, né? É uma geografia escolar que pouco avança, né, ou contribui para a construção das práticas espaciais insurgentes, né, que o professor Rogério Raisbar vai colocar para a gente, né? E essas práticas, elas podem propiciar a emancipação dos sujeitos timorenses, né? O que seriam essas práticas espaciais insurgentes, né? As práticas espaciais devem ser entendidas como práticas sociais, né, em que a espacialidade ela se torna um componente nítido, né, e destacado na forma de sua organização. Então, é considerar a formação socioterritorial, né, dos lugares, do meio de expressão, dos objetos a serem alcançados, né? Essas práticas espaciais, elas remetem à ideia da praxis, né? Então, é visando uma transformação da realidade, né? A geografia escolar na contemporaneidade, ela tem que ter esse objetivo final, né? A gente conseguir refletir sobre o nosso lugar, né, enquanto sujeito desse mundo globalizado, globalizante, né, mas na busca por essa transformação social. E essa transformação social é a gente pensar uma outra lógica política, econômica, social. Então, assim, já finalizando, né,
a importância da timorização da geografia escolar como um caminho decolonial que pode contribuir, né, para os professores timorenses, sejam autônomos nos processos de elaboração, implementação e avaliação curricular, possibilitando a construção, né, de outras formas de representações, sentidos, né, e saberes geográficos diante dos conteúdos curriculares que estão aí prescritos, né. Essa timorização, ela pode ser entendida, né, como diálogo permanente e indissociável, né, entre os conteúdos geográficos e o tempo e espaço de Timor-Leste, né, as cosmogonias, né, o lulic, né, das tradições timorense, ampliando, né, a visão de mundo dos estudantes para que os mesmos conheçam e reconheçam, né, o seu papel numa sociedade que hoje é tecnológica, ela é científica, ela é informacional, em uma economia e cultura globalizada, né, porém reconectados, né, conectados com os aspectos místicos, né, da diversidade étnica, cultural e linguística desse território, né? A gente pode dizer que em tempos de neoliberalismo globalizante, né, no qual a gente opera aí com uma forte alienação e imposição de uma cultura hegemônica, né, dessa forte herança colonial do homem branco, cristão, europeu, se faz necessária, né, desafiar essa lógica da desigualdade epistêmica e, assim, a gente conseguir romper essas representações, esses discursos, né, e essas práticas hegemônicas no campo da geografia escolar. Então, essa a minha contribuição por hora. Obrigada, Vanessa, por trazer essa importante contribuição aqui para o nosso debate, para o nosso diálogo, né, nossa conversa, com essa introdução aqui do conceito de timorização, mostrando o quanto que os processos de colonização, né, estão tão atuais, tão presentes, né? O país, na verdade, os países colonizados continuam sendo colonizados de algum modo, então a colonização não acabou. E aí, já dialogando também um pouco contigo, a partir daí, voltando ao Fonara, Fonara, e aqui no meu processo de pesquisa, entrando nesse momento no campo, quando eu compartilho com outras pessoas sobre essa tradição, porque a busca no meu estudo exatamente de uma valorização do que é de Timor, né? Do que é próprio da tradição, das construções sociais, das práticas sociais em Timor-Leste. Como valorizar isso como currículo, né? Como currículo, e como o que nessas práticas culturais tem um potencial formativo imenso que a gente se desperdiça, né? Daí que o título do meu trabalho é Currículo e Formação numa perspectiva etnometodológica e o observatório etnoformador, né, a experiência do observatório etnoformador, que foi uma experiência iniciada em 2013, né, que a gente viveu em 2013, 2014, aqui no Timor. Então, quando eu falava sobre o Fonara, que eu escutei da etnia Kemak, de uma pessoa da etnia Kemak, e aí falava para uma pessoa de uma outra etnia que também vivenciou o Fonara como um ritual quando ela nasceu, né? Ela recebeu o nome da avó dela, né? O nome ancestral, o nome da avó dela, ela aceitou esse nome. E aí, então, depois o que acontece? Esse nome ele deixa de existir quando ela é batizada, né? E no momento de ser batizada na Igreja Católica, ela recebe um outro nome. No caso dela, ela continuou com o nome dela ali entre as pessoas próximas.
E muitas pessoas, assim, eu escutei dela, muitas pessoas hoje negam o seu nome, pessoas que receberam, através desse ritual, o seu nome recebido naquele momento, diríamos, o nome original, que é conhecido como nome gentil, né, antes do batismo, e desse modo, né, ela passa a negar, porque passa a ter vergonha, né, porque o nome que ela recebeu agora, que ela comprou por meio do batismo, é o nome que ela quer ter. Isso eu trago esse exemplo aqui do que acontece, né? Porque é uma questão de identidade, né? Uma questão de identidade que está colocada. Então, na verdade, você nega, tem uma negação aí da sua identidade. Então, o nosso estudo é um estudo de uma etnopesquisa, né, uma etnopesquisa formação, que busca, então, escutar as narrativas relacionadas às práticas ancestrais, culturais, para trazer, e ao observar o valor que tem, né, enquanto uma prática, enquanto conhecimento, prática de conhecimento e prática de formação, que se possa, a partir daí, então, valorizar esses saberes, né? E não se precise negar em função de um dito conhecimento mais valorizado, porque vindo de lugares, né, tidos como os mais desenvolvidos, né, do ponto de vista da ciência já construída, do acúmulo desses conhecimentos da humanidade. Então, como a gente poder trazer, valorizando essas práticas, né, para o currículo, não somente para poder ali dar um exemplo do que é local, né, mas entender que ali existe um potencial de formação e que precisa compor o currículo, porque senão a gente está desperdiçando a experiência e ao mesmo tempo negando o que foi produzido pelos nossos antepassados dessa terra. E nesse sentido, o meu estudo, ele também busca honrar a ancestralidade de Timor-Leste, honrar a minha ancestralidade, né? Então, aqui eu trago uma das abordagens que presentes no meu trabalho, que é da história de vida, né? A da abordagem biográfica, autobiográfica, auto-heterobiográfica, que a gente, na relação com o outro, constrói conhecimento, a gente tem história e a gente vai construindo o nosso caminho pela pesquisa, o nosso caminho na vida, está relacionado com o nosso ser, né, com a nossa história. Daí também tem esse papel, né, esse papel, a pesquisa que eu estou agora desenvolvendo. Então, aí porque a gente está questionando que conhecimentos estão colocados ali no currículo, sabemos que com as influências também dos estudos de currículo, né, desses estudos internacionalizados, isso que é importante, que tem início aí o crescimento com a associação que vai de internacionalização dos estudos de currículo em 2001, isso influencia, nos ajuda a fazer a crítica, né, e a pensar o currículo e alterar o currículo. Então, no nosso estudo, como que a gente pode realizar isso enquanto uma prática organizada ali e para ir problematizando, né, à medida que as nossas falas, as nossas histórias vão chegando, a gente vai podendo interrogar aquilo que está vindo e perguntando o que isso ensina? O que isso é importante, por que está fora? Porque quando a gente vai à montanha, na montanha tem uma experiência enorme e tem uma vivência enorme que ensina como? Eu chego na montanha, preciso pedir licença para poder entrar numa lulic, e no momento da licença, ali é preciso oferecer aos antepassados,
o que liga, o que traz a ligação, o BUA, o malus, o beta e a areca, que são elementos constitutivos que estão relacionados com a ancestralidade aqui, e a gente vai oferecer, coloca ali uma moeda, um dinheiro, e eu sou questionada sobre se eu tenho um dinheiro para pôr ali, coloco, e eu coloco $20, mas eu tenho mais 5, eu ponho mais 5, 25, e aí ele me devolve primeiro 5, o Lianai, depois ele me pede de volta os 5, me devolve os 20, e diz que se ele ficar com aquele dinheiro, a natureza vai lhe dar um murro. Bom, retornando, né, eu acho que a professora Rosiete, ela teve um problema de conexão, ela já até tinha relatado em alguns outros momentos, né, a internet em Timor, ela tem mesmo uma estabilidade, foi muito bom o professor Vicente conseguiu apresentar, o Nelson também, e a professora Rosiete acabou caindo, mas acho que daqui a pouco ela retorna, né, eu acho que a gente pode tirar dessas 4 falas, né? A professora Rosiete não finalizou, mas ela adiantou bastante, né? Um pouco da pesquisa dela. Essa busca, né? Acho que de todos os nossos trabalhos, né? De tentar entender, né? Como que está sendo construído, né? Essa nova fase do sistema educacional timorense, né? No pós-independência, da restauração da independência. Que sim, né, a gente teve um movimento, a gente pode dizer que emergencial, né, mas que teve uma participação efetiva da cooperação portuguesa, mas que hoje a gente vê uma busca muito grande, né, dos professores timorenses, o Nelson é um exemplo disso, né, que está na prática da sala de aula, né, recontextualizando esse documento curricular que hoje circula, né, no país como um todo. Eu vou aproveitar esse tempo, não sei se a professora Rosiete ela consegue voltar, se ela voltar eu paro, eu vou apresentar uma imagem, então, que eu tinha separado, né, do currículo de geografia, para dialogar com vocês. Aqui eu já passei. Acho que a Rosiete está voltando. Então, depois, se der tempo... Mas mostra aí. Tá, então, esse é algum das imagens, né? O Museu da Resistência, que foram meus lugares, né? De busca para esses fragmentos da geografia, da história da geografia escolar, né? Algumas escolas, o Arquivo Nacional. E essa é a única representação cartográfica, né, que nós temos no Manual do Aluno de Geografia do 10º ano de escolaridade, né, dentro do tema, né, localização geográfica de Timor-Leste na Ásia e no mundo, né. Vocês podem ver que a Ásia, né, ela está jogada num canto, né, Timor está lá naquele cantinho, aí eles dão esse destaque, né, ao continente europeu no centro do mundo, né. E o que eu acho que é interessante, eu coloco aqui que foi uma fala de um interlocutor, de um professor, que na minha escola nós não temos outros mapas, né, para trabalhar com os alunos, né, só os mapas que estão no manual. Né, e aí, quando a gente pega o manual do 10º ano, a gente vê que essa é a única representação cartográfica, né.
Aí eu trago um dos referenciais, o Harley, né, que vai dizer que os mapas, eles tendem a focalizar a atenção do observador sobre o centro, né, e promover, assim, o desenvolvimento de visões de mundo exclusivas, né? Então, você exclui o que você quer excluir da imagem. A América, por exemplo, ela nem aparece nessa representação cartográfica. Esse recorte, né, não foi meu, é o que tá, é a figura que está presente para mostrar a localização de Timor, né, na Ásia e no mundo. Então, a gente, por exemplo, recorta o continente americano aí da imagem. Então, esse é um dos indícios, né? E aí um outro ponto que eu trago também, que mostra ainda assim, né, essa geografia portuguesa e esse apagamento, né, de outras relações de Timor, é no ponto, né, que fala abordar as relações de Timor-Leste com outras partes do mundo, né? E aí eles falam, as relações de Timor são estabelecidas com o exterior a partir da Organização das Nações Unidas, da Associação das Nações do Sudeste Asiático, a Ásia, e a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a CPLP. E aí depois você tem, né, uma página inteira, né, enfatizando apenas a relação de Timor com a CPLP. Né? Então, justificando, né, o sentido que está ali é uma justificativa da presença e da relevância dos portugueses no território timorense. E aí, de novo, eu trago uma fala de um interlocutor, né, que vai dizer: a gente está em constante discussão com a Ásia, né? Essa é uma geopolítica muito importante para o país, né? Estando do lado dos tigres asiáticos, países fortes e importantes, né? Grandes potências também. E é importante que Timor seja reconhecido dentro desse grupo, né? E isso não é discutido no currículo, né? A gente só vê a relação de Timor com ênfase, né, na CPLP. Então, esse é algum dos trechos, né, que eu coloquei aí de exemplo. Rosete, desculpa estender, tá? Obrigada por ter entrado aí, porque a internet aqui caiu, infelizmente. A gente passa por isso. Então, eu não sei se vocês escutaram, mas eu estava falando de um momento que eu vivenciei na montanha, numa Umalulik, em que quando eu ofereci o dinheiro para colocar para o pedido de licença, o Lianai me disse que ele não podia ficar com aquele dinheiro, porque senão a natureza daria um murro nele. Então, o que eu trouxe como uma reflexão, esse momento trouxe como uma reflexão para mim. Se a gente tivesse essa condição hoje de dessa escuta profunda, será que nós teríamos um mundo tão desigual como temos? Será que uns ficariam com tanto e outros sem nada? Então, é um exemplo de uma prática que a gente pensa, isso pode se tornar um ato de currículo, né? Na medida em que a gente traz a reflexão e como a gente pensa, existe a condição de a escola trabalhar, então, para que a gente escute mais profundamente, de que a natureza ela não desapareça e fique só como aquilo que é dominado, mas ela é viva e ela comunica, ela fala. Então, quanto que nesse lugar, nesse país, há experiências que são tão potentes do ponto de vista formativo, para a construção de um outro mundo melhor, um outro mundo possível, né? E que é desperdiçado. E aí os conceitos de atos de currículo, instituintes culturais da formação, como que essas experiências culturais que são vivenciadas ali e repetidas, sim, mas que na medida em que a gente, como escola, né, do lugar da educação, como educador, desse lugar pedagógico, a gente reflete sobre isso e pensa nas suas potencialidades de formação. Então, como isso acrescenta, não é, a educação e é currículo, é etnocurrículo, é etnoformação. Então, esses conceitos que são da obra do professor Roberto Sidney Macedo, elaborações do professor Roberto Sidney Macedo, esses conceitos ajudam a gente a construir no grupo, né? No grupo, essas possibilidades de etnocurrículo, de etnoformação, de trazer o que está fora, o que é do pertencimento, né, das pessoas, a partir de suas falas, a partir de suas experiências, de trazer para poder, então, colaborar, contribuir para um currículo que ele seja mais inclusivo,
né? Mas mais acertado do ponto de vista da inclusão. Não só. Então, aí a gente busca, na verdade, fazer uma experiência, né, que permita mesmo a gente se sentir autor, né? Autor de currículo, a gente e ver por que a gente é. Por que essas experiências da cultura das pessoas elas podem contar, né, como currículo. E aí a gente cria um grupo, e agora a gente recria esse grupo por conta de que as pessoas que antes participavam hoje estão em lugares diferentes, a gente recria, e o nome que era Observatório Etnoformador, então o grupo se dá um novo nome, tivemos apenas um encontro, reunimos 10 pessoas, 10 professores da universidade, do Infordep, que é o Instituto de Formação de Professores, do qual a gente criou o grupo anteriormente, que se chamava Observatório Etnoformador, que era um nome de uma experiência tida no Brasil, do professor Cláudio Orlando Nascimento. Então, a inspiração foi daí, o nome ficou esse, cria um nome. E o nome, quando vem num debate que a gente estava fazendo, exatamente pensando na natureza e a cultura de um modo integrados, então o nome que vem é Mataraca, e Mataraca por conta das iniciais dos nomes de montanhas conhecidas no Timor. Então, ali naquele momento, a gente vai percebendo o quanto que o nome diz muito. Então, aí vai encontrar sentido na língua Mambai, na língua Akimak, na língua Macassai. Então, a gente Mata Iraca, o que cada um significa, juntando. Então, para mostrar o quanto de potencial tem quando a gente se reúne para refletir sobre essas experiências. Então, o tempo da gente tá no final, eu vou parar por aqui e a gente aguarda, então, as questões para dar continuidade à discussão até às 10 horas. Faltam 8 minutos. Tem alguma pergunta? Ok. Não há perguntas para nós. Acho que todos nós podemos voltar aqui. Para a gente conversar um pouco nesses últimos 7 minutos que a gente tem, né? Quem deixou de dizer algo que considera importante de trazer aqui agora, acho que nós temos aí 7 minutos, podemos dividir esse tempo entre nós, é muito pouco, mas a gente pode dividir entre nós. Nelson caiu. Falta o Nelson voltar, né? O professor Vicente está voltando aqui. Ele caiu. É muita correria, né? Esse horário, nossa. Mas conta mais, Rosiete. Acho que você ficou prejudicada no seu tempo, hein? Eu adorei, viu? Nossa, adorei ouvir vocês. Adorei. Porque é muita coisa para ser dita em pouco tempo. Muita coisa, e fica aquela... E então, a experiência do Observatório Etnoformador de 2013, 2014, foi uma experiência que eu estudei junto com a professora Suzane. A professora Suzane foi minha orientadora no mestrado. E isso eu não falei até agora, eu acho, aqui. Então, é importante também estar dizendo, essa experiência ela começa, independente dessa relação mais acadêmica, né, desse lugar de formação, da formação em mestrado, a pesquisa começa independente dessa, pela minha experiência aqui, e já um conhecimento, meu da etnopesquisa, formação. Então, a partir dali, a gente começa a fazer o estudo, fazer a pesquisa, e depois ter a oportunidade de, junto com a professora Suzane, desenvolver, então, o estudo dessa experiência. E aí é que a gente vai encontrando as abordagens, as perspectivas epistemológicas que melhor dialogam, né, com aquela experiência, e a gente vai encontrando os conceitos que nos ajudam a clarear mais, então, a elaborar mais dentro da experiência. Então, a gente vai ao encontro das epistemologias do Sul, que a gente já tinha
alguma leitura, mas no momento do mestrado a gente vai aprofundar isso, porque vê que vai contribuir bastante para as nossas análises. Aí a etnometodologia entra como uma abordagem extremamente importante, porque o grupo inicial do professor Cláudio, ele é um grupo que é uma etnopesquisa, a formação, né, o Observatório Etnoformador em Mutuípe e Salvador, que ele analisa no doutorado dele, e aí, a partir daí, a gente vai encontrando com muitas outras, vai tendo outras contribuições teóricas que vão nos ajudando. E aí a gente vai dizendo já que o que a gente faz, né, então, como pesquisadores, não é na verdade, demonizar essas formas que estão aí postas, que, enfim, fez parte também da história da escolarização do mundo, não se trata disso, mas a gente aprendendo com o que a gente está olhando, os pontos de vista diferentes que os estudos trazem, né? Aprendendo com tudo isso, como é que a gente encontra, então, formas de alterar aquilo que foi tão colonizador e tão eliminador das experiências, né? Das experiências vividas e importantes e ancestrais, né? Que tem um valor incrível, e a gente agora vai percebendo isso. Então, eu vou parar de falar, porque eu já ocupei bastante o tempo. Não, só para a gente. Tem muita coisa para ser lida, muitos trabalhos feitos. Eu sugiro que vocês acessem o site do pqlp.ufsc.br. Não sei se o Pedro consegue colocar aqui o link. É porque, como eram muitos professores que foram para lá de várias áreas, então em várias áreas tem produção na geografia, na pedagogia, na biologia, na sociologia, enfim, tem na física, tem muita coisa, né? Então, o site, acho que ele mostra até 2016, mas tem muita coisa que poderia ser relatado em termos de trabalhos dos brasileiros feitos no Timor, e também tem os trabalhos do professor Vicente, tem o trabalho dos outros timorenses, né? Acho que também quem tiver a oportunidade, né, de visitar o repositório da UFSC, né, porque tem uma série de, né, dissertações e teses ali defendidas, o repositório da biblioteca da UNTL, né, do site da UNTL, Universidade Nacional Timor-Leste, também tem uma parte, né, onde tem os trabalhos do professor Vicente Paulino, não só do professor Vicente Paulino, né, de outros pesquisadores e professores da universidade. Eu acho que esse pode ser um caminho, né, para quem tiver interesse aí em conhecer um pouco mais os trabalhos desenvolvidos. É isso. Acho que é isso, né? Tem muita coisa. O professor Vicente caiu. Não vai dar para se despedir. Bom, agradecer mais uma vez, Rosiete, Vicente não está presente, né, mas pelo convite, né, para a gente participar desse momento. Foi realmente uma manhã muito prazerosa. Para vocês, noite, né? E é isso. Foi mesmo. Nossa, um momento muito especial da gente estar junto e se conhecer, né? Se conhecer, se rever e conhecer o trabalho de vocês, assim, que a gente às vezes fica junto e não conhece, né? Então, uma honra para mim estar ouvindo vocês, viu, professor Vicente? Um grande abraço. Um abraço muito grande aí para vocês todos. Bom demais. Eu agradeço imensamente. Obrigada. Muito obrigada. Foi muito bom estar com vocês aqui. Professor Vicente, 1 minuto para o professor. Vai cair. Acho que tá. Obrigada a todos. Obrigada, professor Vicente, professora Suzane, professora Vanessa, Nelson. Um beijo grande. Beijo. E até nossos próximos reencontros. Tchau.